Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao programa Código X da Gestão, o programa que vai ajudar você, designer de interiores, a construir um escritório lucrativo. Eu sou Cíntia Erzinger e o tema do episódio de hoje é investimento. Você fala sobre investimento com o seu cliente? A maioria das pessoas, quando vai começar uma obra, uma reforma ou fazer todo um projeto para decoração do apartamento dela, da casa nova dela, qual é o primeiro receio que ela tem? Dinheiro. Todo mundo sabe, gente, fazer isso tudo custa caro. Vou gastar bastante dinheiro. Então, geralmente, as pessoas fazem um planejamento financeiro. Aí elas vão, alguns com mais facilidade que outros, mas todos vão fazer esse planejamento, vão destinar uma verba para aquela reforma. Tudo bem, até aqui todo mundo concorda. Eu faço assim, os meus clientes também fazem assim. E tem uma questão bem importante quando você pensa em se planejar financeiramente para uma obra, para uma reforma, que é: eu não sei nem quanto é que eu vou gastar. O que eu sei é qual é a minha capacidade financeira de me planejar. Até onde eu posso chegar? Quanto eu consigo guardar? Depois, eu vou tentar descobrir quando eu for contratar um profissional, um designer de interiores para fazer o meu projeto de interior da minha casa, eu vou ter que descobrir com essa pessoa quanto eu vou gastar. Se esse orçamento que eu separei vai dar boa para fazer tudo o que eu penso. Aliás, tudo o que eu penso, esta mesma pessoa, esse designer, vai me ajudar a balizar se de repente eu não estou desejando coisas de valor agregado muito alto e que depois eu não vou conseguir realizar, não vou conseguir fazer, né? Vou tentar ajustar essa câmera aqui que eu estou meio fora. Então, gente, todo cliente pensa dessa forma. Nós pensamos dessa forma. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, nós profissionais, designers, é que temos que respeitar o dinheiro do cliente, a verba dele, o orçamento dele. Você pode criar para um mesmo apartamento 3, 4, 5 projetos lindos, onde a tua criatividade vai deixar você ir. E a questão custo, principalmente. Se eu falar para você, vou te dar uma planta de 180 metros quadrados, eu quero que você faça um projeto bem legal, mas extremamente econômico. E aí, eu pego a mesma planta e digo, para esta planta, eu quero agora que você faça um projeto padrão médio. E a mesma planta eu vou te entregar e vou pedir agora, por favor, faça um padrão top. Não há limites para gastar. Aqui, nesse mesmo 180 metros quadrados, pode usar aquela máxima que a gente adora usar, o céu é o limite. Será, gente, que os 3 projetos não vão ficar completamente diferentes e com orçamentos extremamente opostos? É claro que sim, é óbvio que sim. Eu sei disso, o cliente também sabe disso. Mas o saber dele é muito intangível para aquele espaço que ele tem agora para fazer, que ele precisa gastar agora, investir agora naquele negócio, naquele espaço, naquele ambiente, naquele imóvel. Então, a noção que ele tem de quanto vai custar colocar tudo que ele deseja ali é muito básica, é muito vaga. Nós temos essa informação muito mais potencializada pela nossa experiência, por estarmos sempre em contato com prestadores de serviço, com fornecedores, estamos sempre com um ou outro cliente comprando determinado material, né? Então, a gente tem sim essa noção. A gente tem, inclusive, todos esses orçamentos armazenados aí no computador. Então, como é que eu faço, por exemplo? Eu tenho uma planilha onde não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra, que eu construí essa planilha, que eu deixei ela alinhadinha. E, aliás, eu estou sempre mexendo nessa planilha, sempre tentando melhorar ela, atualizando ela principalmente. Nessa planilha, eu separo os 3 cenários, tá? Um padrão A, B e C. Para o cliente conseguir entender
que de básico, muito super básico, ao top, muito, muito top, a gente trabalha numa faixa de valor. Aí ele vai conseguir também começar a entender que é dentro dessa faixa de valor que a gente vai trabalhar. Muito mais para o meio do que para as extremidades, às vezes. Ou não. Se o cliente tem um apartamento que ele quer reformar porque ele vai alugar, ele não está preocupado, ele tem, às vezes, condições financeiras de fazer naquele imóvel um imóvel top, muito legal. Mas, como ele vai colocar para locação, ele não está tão preocupado com isso, ele quer preço. Então, para o imóvel que ele vai colocar para locação, não é a casa dele. Então, ele não está preocupado em fazer com que, em gastar demais nesse projeto. Ele não está preocupado em gastar demais. Ele está preocupado que seja econômico, que ele coloque para alugar, que fique bonito. Eu tenho um cliente que ele fala para mim: vamos usar mais a criatividade do que o bolso? Ele adora essa frase. E ele tem razão. Em algumas situações a gente tem que ser mais criativos e menos gastadores, né? Nós temos acesso, gente, a tudo isso. A gente tem acesso a essas informações. A gente sabe o que é mais top e o que vai custar mais caro. Quando o cliente começa a falar, inclusive, que ele viu tal coisa, que ele queria colocar isso, você já tem números aqui na cabeça, já está fazendo ali uma conta. Será que ele sabe que um jardim vertical custa 5, 6 mil reais? E será que ele realmente se planejou para isso? Então, essas questões que o cliente vem trazendo numa reunião de pré-briefing, por exemplo, a gente já vai avaliando. A gente tem que ter o feeling para isso. Sabe por quê? Bom, eu estava falando só. Nossa, gente, a minha edição de vídeo fica louca quando eu fico indo e voltando. Mas é porque eu quero falar o seguinte. Quando eu contei para vocês que eu separo na minha planilha os cenários, né? De padrão A, B e C, isso é o que eu apresento para o cliente. Ali chegam vários valores. Marcenaria, se vai ter muita obra civil dentro do apartamento, de quebradeira, troca de piso, troca de louça, porque às vezes não tem, né? Infra de ar-condicionado. Então, eu coloco tudo isso ali nessa minha planilha, onde eu vou juntando essas informações de valor, de preços de mercado, para eu poder mostrar para o cliente. Eu não vou pegar todas as planilhas extras que chegam a esses números, que está lá. Quanto custa para reformar um banheiro, para reformar uma cozinha, para reformar um quarto, para reformar uma sala, a metragem. Então, eu organizei a minha planilha dessa forma, tá? E uma coisa que a gente precisa ter muito clara é uma questão ética, inclusive, com o nosso cliente, tá? De que nós somos responsáveis pelo dinheiro dele na etapa de construção do projeto. Nós somos responsáveis. Então, para que é que a gente faz briefing? Para que é que a gente fica perguntando um monte de coisa para o cliente? Se quando chegar na hora de apresentar um orçamento, ele vai cair para trás e vai falar: tá maluca. Mas, gente, isso aqui está totalmente fora da minha realidade. Ou o contrário, você está lá cheio de chinelagem, imaginando que tudo é caro, né? E daí você pega e apresenta para o cliente uma solução e tudo, e um orçamento, às vezes, muito aquém do que ele espera. A gente tem que estar prestando muita atenção nisso. E nós somos responsáveis pelo dinheiro dele na etapa de projeto. É muito importante e isso faz parte da gestão de processos dentro do escritório. Tá? Cuidar dessa questão antes de chegar na frente do cliente, você já tem que ter essa planilha, você já tem que ter esses números, você tem que conhecer a realidade do seu mercado, aí da sua cidade, conhecer como é que funcionam os preços aí, para poder passar para ele. Uma vez, faz alguns anos isso, eu vivi uma experiência que me sacudiu com relação a isso. Se você já passou por uma experiência como essa, comenta aqui para mim. Me conta como é que foi. Porque eu tenho quase certeza que se você já acompanhou uma obra de perto com o cliente, fez um projeto, fez orçamento, acompanhou a obra, você pôde sentir o que é sair gastando o dinheiro do seu cliente. Então, nessa experiência que eu vou contar aqui para vocês, aconteceu o seguinte. Era um apartamento de 180 metros quadrados e era para reformar tudo. Era reforma geral.
Reforma geral. Quebra tudo, faz tudo novo. Banheiro, cozinha, sala, gesso, ar-condicionado. Pá! Tinha uma edícula, era um apartamento era um térreo que tinha uma edícula atrás, sabe? Então era uma área grande do apartamento, bastante coisa para reformar. Aí o cliente disse assim para mim: eu tenho um orçamento X para fazer essa reforma, você acha que dá? Eu, na época, na minha inexperiência, eu olhei para aquele valor sem nenhum embasamento real. Eu olhei para aquele valor e achei que dava. Disse para ele: eu acredito que sim. Vamos trabalhar para isso. Mas mesmo quando eu disse isso, eu nem sabia trabalhar para isso. Trabalhar de verdade, fazer todo um projeto caber naquele orçamento. Mas eu sabia que eu não podia extrapolar, porque eu também tinha noção, né, gente, que o orçamento não era tão alto. Fui para o projeto, desenvolvi um projeto bem legal, dei muita atenção a tudo que ele queria e pouca atenção ao orçamento que ele tinha. Quando eu apresentei o projeto, ele ficou encantado. Ele adorou o projeto. Ficou lindo. E aprovou quase tudo. Tiveram ali poucas alterações relacionadas ao estudo ainda do projeto. Quando a gente foi para a fase de orçamentação, rapidamente eu notei que ia passar fácil do orçamento que ele tinha. E ele começou a ficar um pouco desesperado. Qual é a solução que a gente encontra nesse momento? Volta para o projeto. Vamos revisar isso aí, porque este projeto não está condizente com a minha realidade. Vamos ter que alterar. Como o meu contrato naquela época era fraco, era ruim, era quase um contrato assim: cliente, você me paga 15 e eu trabalho 30. Combinado? Tinha poucas regras ali dentro. Eu me estrepei de verde e amarelo. Eu voltei para o projeto e praticamente refiz o projeto inteiro. Eu precisava fazer aquilo entrar no orçamento do cliente. E eu não fiz isso da primeira vez, então eu tive que ir lá fazer da segunda vez. Voltou para o orçamento. Aí nessa hora ele já estava querendo mais e mais e mais barato, vamos para uma opção mais e mais barata. Eu trabalhei muito naquele projeto. Aí que eu falo, gente, onde que a miopia gerencial entra quando a gente não entende sobre gestão dos teus processos, todos os processos. Contrato faz parte do processo, projeto também. Quando você não tem essa noção, você se perde fácil. Você trabalha de graça fácil, fácil, fácil. O cliente, ele não saca isso. Por quê? Porque ele está pagando. E você está ali para solucionar. Se você não disse, para que eu possa executar isso, funciona assim, 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 e você disse claramente as regras para ele não está nem aí. Ele quer resolver o problema dele. Ele já está te pagando. E eu me estrepei de verde e amarelo nessa. Dei mais trabalho, demorou, atrasou. Eu dei trabalho para o cliente. Por quê? Porque eu não soube respeitar o orçamento dele. Simples assim. E eu fui lá trabalhar mais e mais e mais. É por isso, gente, que é importante a gente falar sobre dinheiro. Eu ficava me sentindo culpada. E essa culpa que eu fiquei carregando me fazia trabalhar mais. Vai lá e resolve, Cíntia. Vai lá, dá teus pulos. A culpa é sua. A voz aqui me dizia isso, sabe? A culpa era minha. Ele disse que eu era a verba dele. Mas eu não sabia, eu só sabia me culpar porque eu não conseguia dizer assim: olha, o que faltou foi isso. Eu não conhecia como fazer. E o pior é que quando essa obra terminou, eu estava me sentindo extremamente exausta, né? Por todo aquele trabalho, como foi difícil e estressante para nós dois, para mim e para o cliente. Então eu estava bem cansada. Logo veio a próxima obra e eu não tinha parado ainda para ajustar isso, para melhorar isso. E como eu não tinha ainda arrumado isso, os problemas continuaram nas próximas obras.
enquanto eu não parei para resolver isso, esse problema estava lá. Enquanto não ficou muito claro para mim que eu precisava falar sobre investimento com o cliente, lá na apresentação da proposta esse assunto já começa, essa conversa já começa. Lá na apresentação da proposta, a gente vai ter que começar a falar de dinheiro. Existe um tabu, né? Que é meio cultural, enfim. A gente não fala de dinheiro abertamente. Se a gente fala de valores muito altos, parece que você tá numa soberba, sabe? E se você começa a falar, eu quero tanto fazer tantas coisas, mas eu não tenho dinheiro, parece que você se coloca numa posição inferior. O nosso cliente, ele olha pra gente e sabe que a gente tem acesso a coisas de valor menor e de valor maior. E ele sente sim, algumas pessoas podem sentir uma insegurança, vergonha, sabe? Coisas que limitam ela de falar abertamente sobre a questão do investimento para a obra dela, de falar abertamente sobre quanto ela tem de dinheiro para investir ali naquele momento. E ela acha, inclusive, que se ela falar para você todo o dinheiro que ela tem para investir, você vai gastar todo o dinheiro que ela tem. Então, ela vai, geralmente, falar um valor abaixo, para ela ter uma margem ali, que se esse valor começar a passar, ela ainda pode fazer. Algumas pessoas não fazem essa preparação. E aí, a gente cai numa situação onde, nessa conversa que você vai ter com o seu cliente, você precisa deixar claro para ele. Nós vamos falar sobre dinheiro agora, e quanto mais verdadeiro você for, quanto mais informação você me passar, melhor vai ser o desenvolvimento do teu projeto. É aí que ele precisa entender. A gente ainda não gastou nada. A gente não comprou um porcelanato, uma lâmpada. Nós não compramos nada. Por quê? Porque dependendo da verba que você tem para executar isso aqui, eu sei te dizer um valor mínimo e máximo que a gente pode trabalhar dentro deste imóvel. Mas dependendo da verba que você me passar, é com essa verba que eu vou trabalhar. Esta verba vai balizar todo o meu trabalho. Tudo que eu for te apresentar vai estar ancorado no teu orçamento. Ele precisa entender que, sim, as coisas custam. Sim, pode ser que o sonho dele não esteja alinhado à realidade. E que você está ali para ajudar ele a realizar o sonho, porém, dentro da realidade financeira dele. Quando ele percebe que você está respeitando o dinheiro dele nessa hora, que você está dando para ele opções e situações onde ele depois toma a decisão do que fazer ou não fazer, a tua responsabilidade sobre essa questão que eu falei que eu me senti culpada, sabe? Ela não vai existir. Por quê? Porque você fez a tua parte, você informou o cliente, você disse para ele. Você disse, olha, cliente, vai ficar mais caro, custa mais caro do que você está imaginando. E essa conversa, gente, com jeito, cuidado, com respeito ao dinheiro do cliente, sem constrangê-lo, caso o orçamento dele seja muito baixo para o que ele pretende fazer. Pelo amor de Deus, gente, sem constranger o cliente, a gente consegue falar sobre isso. Como é que a gente não perde o cliente, né? Lá no começo da conversa, quando você começa a falar de dinheiro com ele. Acho que agora eu acertei a posição da câmera, né? Quando eu passei a... Quando eu mudei a minha apresentação de proposta e trouxe para a apresentação da proposta já um valor para o cliente e comecei a tocar no assunto de investimento na apresentação da proposta, que eu perdi o medo, que eu encontrei formas de fazer isso para não ter medo, eu consegui ajustar melhor, até mesmo se o cliente fica ou vai embora. Às vezes, quando o cliente vai embora, é porque ele viu que ele não está preparado para fazer aquela obra.
Ou ele pode ir embora na hora que você apresenta um valor de investimento estimado, porque ele acha que você vai fazer ele gastar muito. Aquela mulher tá louca. Ela falou que eu vou gastar 200 mil e eu tenho 80. Tá louca? Então, é aí que a gente tem que reforçar o fato de que aqueles números, que eles variam de A, B e C, padrão, aqueles números fazem parte de uma realidade de mercado, você não tirou eles do além. Então, se você diz para ele que vai ficar mais ou menos ali, e ele se sentir constrangido, ou sentir que de jeito nenhum ele vai gastar, nada nem próximo, ou ele perceber que aquele valor que ele tem, ele vai conseguir fazer uma coisa muito básica e não é o que ele quer, talvez ele volte para casa para guardar mais dinheiro e faça o projeto no segundo momento. O importante, gente, é você mostrar que você é responsável, que você assume a responsabilidade de direcionar todo o projeto para o orçamento dele. Se for extremamente real, é apresentar formas do cliente solucionar isso para ele, de priorizar um ambiente ou outro, uma escolha ou outra, mostrar para ele que vamos fazer. Lembra do ditado lá daquele meu cliente que eu falei para vocês? Vamos usar mais a criatividade, menos o bolso. Você está aí para isso. Você é uma pessoa criativa. Se você identificar que esse não é o teu cliente ideal, você não trabalha desse jeito, você não quer atender esse público, aí a gente volta lá para o assunto de posicionamento de marca. Mas mesmo às vezes a gente se posicionando, esse cliente vem. Então, na hora que você está ali orientando ele, a questão é deixar claro que, ok, eu entendi qual é o seu orçamento. Eu digo para você que, na minha experiência, para fazer essa reforma, vamos gastar um pouco mais. Vai ser muito difícil ficar nesse valor. Mas eu posso prometer que eu vou fazer o possível para ficar nesse valor. Mas a gente vai ter que respeitar um padrão. Quando você diz isso para o cliente, daí você diz para ele, então isso significa que a hora que eu apresentar o orçamento dessa obra, a hora que eu te apresentar o orçamento e que a gente for na loja, e eu disser para você, no projeto está especificado este material. Por quê? Porque a gente ainda tem que comprar isso, isso, isso e isso. E esse material aqui é um material indicado e com melhor preço. Se a gente compra isso aqui, a gente consegue ficar lá dentro daquele orçamento previsto. Aí o que o cliente faz? Ele vai lá, pega um outro material e fala, mas eu gostei mais desse. Esse custa 2 vezes mais o valor desse. Aí você diz para ele, realmente esse aqui é lindo. Vai combinar lá, Cintia? Esse aqui vai ficar bom? Vai ficar bom. Ele é de um padrão melhor, ele tem uma estética diferenciada, ele vai sim fazer diferença lá no seu projeto. Mas, lembre-se, essa é a nossa função. Nós estamos dobrando o valor do orçamento aqui, tá? Sendo assim, lá no final da planilha, como a gente ainda tem bastante coisa para comprar, lá no final da nossa planilha de orçamento, pode ser que a gente comece a ultrapassar o valor. Ele vai medir nessa hora o que ele quer fazer. Porque lá, quem sabe exatamente quanto tem na conta para gastar é ele. Lembra que eu falei que às vezes os clientes escondem algumas verbas com medo de que você saia gastando muito? Ele quer ele decidir se vai gastar mais ou não com aquele projeto, né? Então, ele vai dizer assim, não, Cintia, eu entendi, mas eu quero esse. Ok. O que isso faz, gente, lá no final da obra, quando vocês já passaram pelo processo de compra de quase tudo, tá? Contrataram todos os envolvidos de mão de obra, compraram todos os materiais necessários para executar aquela obra. E a planilha vai fechando. E nós temos lá um estimado e um real.
o cliente, ele não vai poder te culpar quando ele olhar no final e falar: caraca, eu já gastei o dobro do que era previsto para essa obra. Onde é que eu errei? Onde é que quem errou foi você? Você me fez comprar coisas mais caras. É por isso que é importante a gente ser muito transparente em todas as etapas. E quando o assunto é dinheiro, ainda mais transparente. Você é responsável pelo dinheiro do seu cliente na etapa de projeto. Quando você vai para a loja, na etapa da compra, na etapa de bater martelo, a decisão é dele. Você está ali para orientá-lo no sentido de que, se ele quiser mudar o material, se aquilo dá ou não dá para mudar, para não prejudicar ou comprometer o teu projeto, o resultado final, ou se aquela nova escolha não vai impactar muito no orçamento final da obra. Quando o cliente entende e percebe que você está cuidando do dinheiro dele, ele vai dar valor a isso. Existe uma frase que eu vejo muito, arquitetos e designers, sabe? Falar que o cliente acha que ao contratar um profissional ele vai gastar mais. E aí existe um movimento para provar que não. Para provar para o cliente que ao contratar um profissional, ele vai economizar na obra dele e não vai gastar mais. Mas eu vejo que esse movimento é manco. Esse movimento é manco porque ele está pautado em confie em mim. Eu estou dizendo para você, confie em mim, que você não vai gastar mais. Eu não estou dizendo para o cliente, olha, eu tenho várias ferramentas. O meu método de trabalho e a minha missão é trabalhar dentro da realidade financeira do cliente. Mas, para que eu possa fazer isso, você vai ter que me contar qual é a sua realidade financeira. Respeitar isso, gente, faz esse ditado cair por terra. Se o cliente já ouviu isso, e com certeza já, sim, ele tem medo de contratar um profissional e depois gastar mais do que ele tinha previsto, e ele vai culpar o profissional, vai dizer: você me faz gastar dinheiro. Você me fez gastar mais do que eu podia para essa obra. Termos consciência dessa responsabilidade faz com que a gente evite problemas lá na frente. E a gente sabe que esses problemas vêm a cavalo e vão passar por cima da gente. Então, vamos cuidar disso aí, vamos usar ferramentas que possam tanto guiar o cliente quanto guiar você, beleza? O que vale mais para você? Vou te fazer uma pergunta, tá? Ela é até grandinha. Eu anotei ela aqui. Mas vamos lá. O que vale mais para você? Um cliente feliz e satisfeito porque conseguiu reformar e ficou dentro do orçamento previsto? Ou a bela reforma, maravilhosa capa de revista, que quase quebrou o cliente. E ele vai sair dali falando que você quase quebrou o cliente. Depois você vai lá com o fotógrafo, tira foto, ele olhando e pensando: meu Deus, o que eu gastei aqui, gente? Será que precisava? Eu nem podia. E vendo você tirar foto para poder postar, publicar, enfim, né, o projeto dele, e ele não está feliz. Então, o que é que tem mais valor para você? Aqui a gente precisa cuidar do nosso ego. O nosso ego quer fazer o projeto diferenciado. Eu quero postar nas minhas redes sociais uns projetos top, tudo assim, coisa fina, coisa que valoriza um projeto. Não quero colocar no meu Instagram, no meu site, um projeto basiquinho. De novo, gente, o seu posicionamento diz o quê? Qual é o cliente que você atende? Se esse projeto, se você atendeu a esse cliente, de um cliente mais básico, e o projeto não ficou de acordo com a sua linha editorial de postagens no Instagram para atrair um público outro, que não esse, não posta, mas atende o teu cliente. Ou
provavelmente esse cliente nem vai ser seu. Nem todo cliente é nosso cliente, a gente tem que entender isso. Mas, independente, você apresentou uma proposta, ele te contratou e você vai ter que trabalhar bem nesse projeto. Como o nosso assunto hoje é dinheiro, investimento em projeto, falar sobre isso com o cliente, quebrar o tabu de não ficar falando de dinheiro, achar que se eu falar disso o cliente vai fugir. Não vai, gente. E se fugir é porque não era para ser seu. E se fugir você escapou, às vezes, sabe? Livramento. Porque ele não está afim de viver na realidade. Você vive na realidade. Por isso que você fala de orçamento. Bom, eu apresento isso na hora da proposta, como eu falei para vocês. Aí existe jeito, maneira de tocar no assunto para deixar o cliente à vontade, para não constranger ele, para ele não sentir que ele tem pouco dinheiro e agora ele está morrendo de vergonha, porque ele já entendeu que ele não vai conseguir nem te contratar. São várias situações, sabe? Por isso que tocar no assunto do dinheiro exige um pouco de tato, mas tem que ser falado. Você tem que deixar claro para ele que quando essas coisas não ficam bem alinhadas, isso pode gerar outros custos lá na frente. Porque você vai desenvolver um projeto todo balizado em cima do que ele te falar, né, do orçamento dele, e se não bater, depois você vai ter que fazer correções, isso tudo impacta em valor para ele depois, né, mais custos com o projeto. Quando ele fica sabendo disso, ele presta mais atenção nesse cuidado que ele também tem que ter. Vocês trabalham juntos, né, 51% é trabalho teu dentro de um projeto e 50% é dele. E entra aqui isso, ó. É o briefing que ele vai te passar, é o orçamento que ele vai te passar. E uma coisa é certa também, gente. Nunca, jamais comece o projeto. Nossa, gente, agora deixa eu até me concentrar. Pega papel e caneta para anotar. Que é isso, você tem que ter desse tamanho, assim, ó, na frente da sua mesa, na sua cara todo dia. Nunca comece um projeto executivo sem estar alinhado com o orçamento do cliente. Você vai ter que voltar nesse projeto executivo e você sabe o quão trabalhoso é um projeto executivo. Você vai precisar voltar nele e começar a fazer alteração. E cobrar. E tudo isso vai causando constrangimentos e situações que a gente tem que evitar. Eu disse para vocês que eu uso uma planilha, né? Mas existe um site chamado Loft. Deixa eu até dar uma olhada. Ontem eu tentei entrar nesse site e ele estava fora do ar. Deixa eu ver se vai entrar agora. Loft, vendas e locação, gente. E agora entrou. Deixa eu ver. Tá meio esquisito. Depois eu passo o link para vocês. Se vocês não acharem, me cobre, tá? Porque o site é Loft mesmo. Achei. É loft.com.br mesmo, tá? O site. Eu até entrei aqui no /apartamentos. Lá dentro desse site, agora eu não vou conseguir dizer para vocês como é que navega aqui no site, mas vocês sabem fazer isso, vai lá e fuça. Lá dentro desse site, eles têm uma área onde você estima quanto você vai gastar na reforma. E você pode, inclusive, contratar os serviços deles. É um site lá de São Paulo. Atende São Paulo e região. E o mais legal é que você entra assim, cozinha. Aí ele vai dando várias informações. Mobiliário, alto padrão ou não. Você vai querer fazer iluminação embutida? Então ele já prevê gesso. Ele vai fazendo várias perguntas, você vai dizendo sim e não, sim e não. Sim e não. Então você pega todos os ambientes do seu apartamento, é separado lá por ambientes, e preenche para cada um deles o que você quer fazer. Tem pintura, tem troca de piso, tudo tem lá. No final ele dá um valor. Esse valor que ele dá lá no final é o valor estimado de quanto você vai gastar, tanto com a reforma quanto com o projeto. Ele já soma tudo ali. Baseado também nos valores de mercado daquela região, São Paulo, região metropolitana lá, tá? Vai lá mexer só para você entender como é que isso pode ser construído, como que você pode começar a organizar o seu pensamento para ter esse tipo de material com você, que seja seu, que você possa usar quando você for fazer um orçamento. Vocês entendem e percebem o quanto fazer orçamento para a obra, antes de começar
ter uma ideia de quanto você vai gastar na obra antes de começar a fazer um projeto é importante? Esse meu microfone de hoje, gente, está dando trabalho. Enrosca no cabelo, mas tudo bem. O importante é vocês estarem me ouvindo. Então vamos lá, se você vai lá, mexeu no site da Loft, só para você entender como é que funciona. Aí você vai e monta a sua planilha, tá? Então eu vou te dar aqui um passo a passo mais ou menos de como você pode estruturar a tua planilha. Primeiro você monta uma tabela para cada ambiente e tudo que pode ser colocado naquele ambiente. Você pode ser muito detalhista nessa hora, ou você pode colocar elementos básicos, porque lembre-se, quando você estiver passando o valor estimativo desse orçamento para o cliente, é um orçamento das coisas mais pesadas ali, né? Não precisa ficar orçando vasinho, essas coisas, tá? O tapetinho. Não precisa, a gente tá falando de reforma, tá? Daí depois você vai listar todos os itens que vão precisar ser orçados, vai colocar do lado lá, estimar o valor, multiplicar por quantidade, por exemplo, se for banheiro, né, quantos banheiros tem o apartamento, e você vai levar esses dados compilados para a planilha do valor geral, onde o cliente vai enxergar isso como um número final para ele, tá? Então, essa é a dica de como que eu faço. Se tiverem dúvida ou não ficou claro, me pergunta depois aqui que eu explico melhor. Esses dias, eu atendi um cliente que ele falou assim para mim, era uma reforma de um escritório. Eu não atendo muito projeto corporativo. Ele é um cliente antigo meu, então eu atendi nesse caso ele. E ele falou para mim, eu vou gastar tanto nessa obra. Eu falei, não vai gastar mais. E eu provei para ele. Mesmo assim, ele teimou comigo. Quando a gente chegou no ajuste de orçamentos e tudo mais, ele falou, putz, você tinha toda a razão, né? Só que aí, hoje em dia, o meu contrato não me faz trabalhar de graça. E eu tinha avisado. Falei, ó, vamos ter que fazer alteração de projeto. Isso vai gerar um custo X, tá tudo bem. O que ele teve que dizer? Tá tudo bem. Né? Vamos lá fazer então o que tem que ser feito. Porque eu alinhei isso antes, gente. Aí não gera estresse. Agora você imagina o seguinte. Imagina que você vai fazer uma viagem internacional. Você vai ficar 15 dias em Paris. Você precisa ou não precisa fazer um planejamento financeiro para fazer essa viagem? Você precisa, gente, ter ideia. E você vai pesquisar. Quanto custa comer em Paris? Quais são as opções? Da mais barata à mais cara. Você vai fazer um planejamento. E aí, você descobre que você precisa separar um dinheiro para gastar lá e para poder voltar para casa. E se você gastar tudo, como é que você vai voltar para casa? Se você viaja e começa a gastar, comprar, vai acabar o dinheiro. Só fazendo uma analogia com a obra, gente, para vocês verem como é disso que o cliente precisa, é fazer esse tipo de planejamento. Se você fosse fazer uma viagem, você faria esse planejamento. Se você fosse reformar a sua casa, você faria esse planejamento. Agora imagina assim, digamos que você vai viajar com uma amiga e digamos que essa amiga tem uma realidade financeira muito diferente da sua e ela pode muito mais que você. Então, para ela, viajar para Paris significa jantar todos os dias nos melhores restaurantes, visitar todos os pontos turísticos. Enfim, fazer algumas escolhas que impactam muito no gasto dessa viagem como um todo. Então, você vai descobrir que talvez essa não seja a melhor parceria para essa viagem, porque ela não vai entender que você não tem dinheiro para fazer desse jeito. E o pior, você vai ter que ficar lembrando ela o tempo inteiro. Eu não posso te acompanhar. Vamos comer McDonald's hoje, porque não dá para jantar todo dia no restaurante, blá blá blá. Não dá. E você vai fazer isso todo dia e isso vai começar a te constranger muito. Já vai te constranger antes de viajar até. Compara isso com a obra. O cliente tem que ficar te lembrando o tempo inteiro. Olha, meu orçamento. Tá botando um revestimento aí que custa uma fortuna? Ele vai ter que ficar te lembrando o tempo inteiro de que, né? Tá passando da medida. É por isso
que a gente precisa falar sobre investimento com o cliente lá desde o começo de tudo. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês quão é importante a gente não esconder essa informação do cliente acreditando ou tendo medo de que ele fuja, de que ele vá embora, que ele não te contrate. Eu já falei aqui para vocês que se ele não te contratar, pode ter várias razões, mas a sua consciência tem que estar tranquila de que ele foi orientado da melhor forma possível. Se ele for contratar outro profissional que não estava preparado para cuidar do orçamento dele, ele vai perceber logo. Não é mais um problema seu. É um problema seu quando o cliente chega e você sim é responsável pelo orçamento dele na construção ainda do projeto, no alinhamento de briefing, tudo aquilo que a gente já falou. Certo, minha gente? Sempre que eu termino a live, eu falo do código X da gestão, que é o nome do nosso programa. O código X da gestão é sempre aquele X da questão que faz com que a gente trave o nosso crescimento. E nesse caso quer conquistar o cliente? Respeite o dinheiro dele. Tenha isso como um mantra seu como profissional que você é. Não saia de um atendimento do cliente com ele dizendo: gostei do teu trabalho, mas contratar você me saiu muito mais caro. Certo, minha gente? Falamos sobre dinheiro, falamos sobre investimento. No dia 8 de abril vai ter uma aula. Vocês ainda vão saber. Fiquem de olho aqui no Instagram, que eu vou postar. Vocês logo vão receber o convite para essa aula. Essa aula eu vou trazer para vocês muito material. Vai ser no YouTube, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês vão ver como é que isso tudo funciona. Dentro do meu método, dentro do meu escritório, como é que eu uso essas ferramentas. Certo? Muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Já estamos extrapolando aqui o tempo. Obrigada pela companhia, gente. Até amanhã.